Hoje o Lucas é uma pessoa mais forte, é uma pessoa que não acredita muito fácil nas pessoas, que passou por um momento muito difícil, que teve uma provação assim, né, muito grande. Eu acho que isso me fortaleceu. Mas se não fosse meus pais, hoje eu acho que eu não estaria vivo, porque diversas vezes eu queria me matar, andava na praia querendo ir pro fundo, mas alguma coisa me puxava de volta. Eu cheguei a comprar cartelas de remédio, mas graças a Deus eu não fui adiante. Porque hoje eu vejo que a vida vale muito mais a pena e que a vida é muito maior do que ele. Esse rapaz que fala de forma emocionada é Lucas Grutzen, hoje com 22 anos. Ele fala ao portal Mais Santos sobre uma grave denúncia contra o padre Edson Felipe Monteiro Gonzalez. Ele acusa o padre Felipe de ter abusado sexualmente dele ainda quando era menor de idade. Veja na entrevista. Quando começou a aproximação dele com a sua família? Bom, a minha família sempre foi da igreja católica, né? Desde criança eu fui batizado, fiz a primeira comunhão. Então todo final de semana nós estávamos na igreja, todo final de semana, sem ressalvas. Então, em 2009 ele veio aqui para o Guarujá, né? Eu frequentava a igreja, tinha acabado de fazer a primeira comunhão. E o próximo passo depois da primeira comunhão é você ser coroinha, para aos 15 anos você fazer o crisma, né? E com 11, 12 anos eu comecei a fazer o curso para ser coroinha, né? E como a minha família era uma família bem estruturada, então tinha meu pai militar, minha mãe era dona de casa e eu tenho mais 2 irmãos. Então nossa família virou uma referência aqui na nossa comunidade, né? Então na missa do Dia da Família, uma vez por ano, né, a gente estava lá na frente, virado para as pessoas, como um exemplo a ser seguido. Até que em fevereiro, março de 2012, ele veio até aqui em casa. Eu estava na escola, eu estudava em frente de casa, e eu virei a esquina e vi o carro dele aqui na frente, né? E ele veio jantar com meus pais e me chamar para trabalhar com ele, para auxiliar ele na secretaria da paróquia, né? Mas ele veio, eu tinha 14 anos, ele falou, você só vai começar daqui 2 meses. E eu completaria 15 anos no mês seguinte, né? Então ele premeditou isso e hoje eu consigo enxergar isso com clareza, desde lá de trás. Quanto ele precisa de ajuda, porque a pessoa sentir alguma coisa por alguma criança que vê crescendo, vê passar pelo processo de puberdade, né? Não é normal isso. Isso não deve acontecer jamais. Bom, eu ficava no arquivo, então eu organizava os documentos, né? E ele, desde antes de eu começar a trabalhar lá, ele começou uma aproximação comigo, verbal, né? Então ele me perguntava sobre o que eu fazia, o que eu estudava, e aí se eu já tinha beijado alguém, se eu já tinha namorado alguém. Então essa aproximação dele começou com frequência. Então todo final de semana antes da missa, né, eu estava nos fundos da igreja acendendo carvão para colocar no turíbulo, que é aquele instrumento que faz a fumaça, e ele vinha até mim e a gente ficava conversando. Ele veio aos poucos, né, ganhando a minha confiança, ganhando a confiança dos meus pais. Ele podia entrar aqui em casa a hora que ele quisesse. E como é muito carismático, vou de novo essa parte. Como ele é muito inteligente e carismático, então ele conseguiu ganhar a confiança de todo mundo aqui da comunidade, da paróquia. E quando essa história vazou em 2014, né, a maioria das pessoas ficaram contra a minha família, porque ele fez todo mundo acreditar de que nós estávamos inventando isso para fazer um complô contra ele, contra a igreja, que a gente tinha algum tipo de interesse por trás disso. Então, até que 2 meses depois de eu começar a trabalhar na igreja, ele me pede para ficar até mais tarde. Aquele dia eu tinha prova na escola, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Ele me pede para ficar até mais tarde. Eu digo que eu tenho prova na escola, ele liga para minha mãe autoriza, né? E nesse primeiro dia foi o dia que ele passou a mão pelo meu corpo, né? Depois de me pedir para deitar do lado dele, com a cabeça no colo dele. E foi aí que foi o início desse contato, né? Eu saí desse dia muito perdido, transtornado, não sabia o que estava acontecendo. Até então nunca tinha beijado ninguém. Poucos meses antes que meu pai havia falado sobre o que é a reprodução, o que é o sexo para mim, porque como eu sempre cresci na igreja, né, eu tinha uma vontade muito grande de ser padre. Para mim eu tinha que era a minha vocação. Então era uma coisa que eu deixava em segundo plano.
essa questão. Não pensava nisso, não era uma coisa que me interessava. Depois desse ato, as coisas foram ficando mais intensas. Foi quando ele teve o primeiro ato sexual e acabou o primeiro ato. No fim do primeiro ato, ele me disse que Deus sabia o que estava acontecendo e Deus concordava com aquilo. E hoje eu vejo que ele disse aquilo porque ele já sabia o quanto ele me influenciava e o poder que ele tinha sobre mim, que era para eu ficar quieto, para eu não falar para ninguém. E eu não sabia definir o que estava acontecendo, né? Hoje eu ainda tenho dificuldade assim para saber que a culpa era dele, que ele que sabia tudo o que estava acontecendo, ele tinha consciência. Mas hoje eu ainda acho que eu devia ter dito não na época e que eu ainda coloco a culpa sobre mim. Isso me faz me sentir muito mal. Bom, conforme as coisas foram acontecendo, né, meu comportamento dentro de casa e fora de casa mudou. Então eu fiquei agressivo. Minhas notas no Senai, que eu fazia curso técnico, e na escola, no ensino médio, caíram. Então minha mãe procurou a coordenação para poder conversar sobre mim. E muito agressivo em casa, com meus irmãos, com meus pais também. E meus pais queriam saber o que estava acontecendo. Então minha mãe olhando meu celular o tempo todo, buscando alguma coisa. Até que em novembro de 2013, meu pai pega uma conversa minha com ele, uma conversa muito íntima, além do normal. E meu pai me coloca contra a parede para eu confessar o que estava acontecendo. E no dia seguinte eu fujo de casa com o auxílio do padre. E vou para casa da minha tia em Praia Grande. Ele me leva até a Balsa de Santos e me dá R$100 para poder seguir e encontrar minha tia. Aí eu chego lá, minha tia liga para minha mãe para avisar que eu estava com ela. E eu fiquei 2 semanas na casa dela. E ela é muito religiosa. Então foram essas 2 semanas que me fez refletir sobre o que estava acontecendo, sobre o que eu estava passando. Porque me distanciou da situação, né? E ao voltar para casa, eu encontrei com meu pai. Foi quando eu contei tudo para ele, desde o começo. E ele gravou essa nossa conversa. Aí foi quando ele deu entrada no Ministério Público para dar entrada no processo, que hoje foi arquivado. Minha mãe, acreditando ainda na instituição da igreja, foi procurar o padre Caetano Rizzi, que na época era vigário-geral da Diocese de Santos. E o que ele disse para minha mãe foi como uma ameaça, dizendo para ela não seguir em frente com isso, para perdoar o padre, porque senão eu seria conhecido, né, o filho dele seria conhecido como comida de padre. E a partir desse momento que minha mãe parou de confiar completamente na igreja, né, e foi correr atrás mesmo da justiça. Ocorreram diversos erros, né? Eu conversava com o Padre Felipe por Facebook, por SMS, e lá tinha conversas que ficava nítido na nossa relação, o que acontecia, né? E se essas conversas tivessem vindo, ia ter a característica que precisava para poder a denúncia ser oferecida. Então, ocorreram diversos erros no decorrer do inquérito policial, né? E depois disso ele foi arquivado. O promotor não aguardou esperar chegar essas conversas. Mas abrindo esse processo, a gente espera que com essas conversas que vão vir, a gente consiga desarquivar o inquérito policial e dar andamento. Bom, hoje, maior de idade, entendendo o que eu passei e o que minha família passou, eu consigo ver que existem mais pessoas passando por isso. E hoje eu quero que a minha voz sirva de um alerta para essas pessoas que passam por isso, de que elas não estão sozinhas, de que a gente está aqui para apoiar elas, e que elas precisam acreditar em quem ama elas de verdade, que são os pais, os amigos, e que eles nunca vão deixar de estar do lado deles. E que eu estou aqui, a pessoa pode me procurar o tempo que for, pode me procurar através do Facebook ou o que for, porque a gente não pode se calar. A gente não tem que ter medo. Quem tem que ter medo é quem pratica isso. O Portal Mais Santos entrou em contato com a Cúria Diocesana de Santos, que encaminhou uma nota à nossa redação e que nós vamos ler agora. Abre aspas. Informamos que o Bispo Diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuza, ao saber da denúncia, iniciou imediatamente a investigação prévia em 2 de outubro de 2016, de acordo com as normas canônicas. Decretou o afastamento cautelar do padre do exercício do ministério sacerdotal. Toda a documentação relativa à investigação prévia foi enviada à Congregação para a Doutrina da Fé em Roma, no dia 1º de novembro de 2016. A Congregação para a Doutrina da Fé
decidiu dar sequência com um processo penal administrativo e encarregou ao bispo diocesano o ofício de instaurá-lo, conforme as normas do direito canônico. A conclusão do processo administrativo resultou na penalidade canônica de afastamento do exercício público do ministério sagrado por 5 anos. Quando, então, a Congregação para a Doutrina da Fé decidirá sobre os encaminhamentos seguintes e qual será a decisão final. O inquérito policial instaurado pelo Ministério Público foi arquivado sem oferecimento da denúncia. Durante todo o processo, diz a nota, desde a investigação prévia, o bispo diocesano esteve à disposição da família e de suas advogadas para esclarecer quaisquer eventuais dúvidas. Atualmente, Padre Edson Felipe Monteiro Gonzalez realiza trabalhos técnicos junto ao DEPIM, que é Departamento do Patrimônio Imobiliário da Diocese. O trabalho que realiza é pertinente com a sua formação de arquiteto. Recebe conforme prescrito pelo Código de Direito Canônico. Ele está afastado do exercício público do ministério sacerdotal e não exerce nenhuma atividade correspondente a este ministério. Nós também entramos em contato com o padre Caetano Rizzi, que na época era vigário-geral. Ele encaminhou a seguinte resposta, abre aspas, orientei para que seguissem a voz da consciência, de uma forma tranquila, sem ódio e rancor. Não vi isso no semblante deles naquele dia. Foram embora parecendo tranquilos. Disse que seguissem as orientações recebidas pela advogada, inclusive indicando caminhos. Bispo, arcebispo, nunciatura. Também não impedi que falassem com o bispo, pois a agenda do bispo é dele e nós não temos acesso a isso. Não sei se marcaram alguma data. O padre nega com veemência o fato de ter dito ao rapaz que ele seria então conhecido como comida de padre. Ele falou por telefone comigo agora há pouco, dizendo que jamais pronunciaria tais palavras.